Como que você pode lucrar mais com as entregas da sua marcenaria, com as entregas dos móveis da sua marcenaria? Então é isso que nós vamos bater o papo hoje. Seja muito bem-vindo, você, dono de marcenaria, aqui junto comigo, Vitor Hugo Rebelato, dono de marcenaria e marceneiro há mais de 19 anos. E aqui nessas lives eu sempre procuro ajudar a sua marcenaria a lucrar 2 vezes mais com ela, com estratégias e métodos que façam que você tenha mais lucro na sua marcenaria. Então seja muito bem-vindo a essa live e vamos bater um papo hoje sobre entrega de móveis. Como que nós podemos agilizar nossas entregas, melhorar as entregas, termos melhor produção da nossa marcenaria para que nós tenhamos mais lucro e evitemos atrasos e problemas. Então seja muito bem-vindo e lembrando que essas lives são patrocinadas pelo nosso fornecedor aqui do canal, nosso patrocinador, a Wood, que elas é nosso patrocinador oficial. Deixa eu só ver se o meu áudio está funcionando aqui. E lembrando que essas lives são patrocinadas pelo... Tá funcionando. E a Wood, ela é representante Sermag, né? E dos produtos Arc. Então se você quer comprar corrediças, dobradiças, acessórios de montagem com alta qualidade e com bom preço, é com a Wood. É só acessar o site da Wood oficial, né? Eles estão aqui no nosso perfil. Você vai poder ter acesso a esses produtos. E vamos lá então. O que você pode fazer para adiantar as entregas agora mesmo? Olha, todo sonho de um dono de marcenaria é poder entregar os pedidos adiantado, não atrasado. Já imaginou você entregar os seus móveis antes do prazo que você prometeu ao seu cliente? É o sonho de qualquer marceneiro. Imagina, você poder fazer isso. Só que quando você começa a produzir, parece que fica um sonho tão distante, né? Meu Deus, e agora tem toda a produção, aí começa a produzir, aí começa a dar uns problemas, dá a cliente, orçamento. É um monte de coisa que a gente tem que fazer. E a gente acaba ficando meio desesperado. Não vou conseguir entregar no prazo. Às vezes por alguns problemas que acontecem durante a produção. Então o que é que a gente deve fazer para isso não acontecer e para acelerar o processo? Será que eu consigo, Vitor? Será que é possível entregar antes do prazo? Sim, é isso que nós vamos falar hoje. E muito mais do que entregar antes, a gente às vezes quer entregar no prazo, mas é mais do que possível ainda entregar no prazo, é entregar antes do prazo. É possível sim, com alguns passos que nós temos que fazer. Só que uma coisa que eu vou avisando aqui já é que não adianta você se preocupar ou pensar que então para entregar no prazo ou antes eu tenho que trabalhar 15 horas por dia, aí vai funcionar. Não é fazendo isso, isso não funciona. Você até pode trabalhar mais para adiantar os seus projetos, para você entregar mais e melhor. Você pode trabalhar bastante para poder entregar mais rápido, mas não é a solução do problema. Não é você empurrar com a barriga, por assim dizer, que vai resolver o seu problema. Você precisa ter uma marcenaria alinhada e organizada para você poder acelerar e detectar os problemas, o que está acontecendo ali que está ocasionando esses atrasos na sua marcenaria. Então, é isso que nós temos que fazer. Mas, Vitor, por que eu vou querer entregar antes se eu já dei um prazo para o meu cliente? Para que eu vou querer entregar antes os móveis? Já dei um prazo lá para 60 dias. Por que eu vou querer fazer isso? Aí vai a chave do esquema, por assim dizer. Entregas adiantadas, você recebe adiantado. E você consegue abrir espaço na sua marcenaria para a produção. Você já imaginou você entregar um móvel para o seu cliente 15 dias antes? Geralmente, como é que a gente faz uma negociação? A gente vai lá, faz uma negociação, pega uma entrada, né? Às vezes 30%, 40%, 50% do valor. E a gente pega o restante na entrega do móvel. Ou às vezes é parcelado. Mas geralmente não entrega o restante. Então, quando que você vai receber o restante? Na hora que você entregar. Se você entregar em 60 dias, você vai receber em 60 dias. Agora, se você prometeu para o seu cliente 60 dias e entregou em 70, 80 dias, ele vai pagar com 60 dias? Não. Ele vai pagar só na hora da entrega. Por isso que atrasou, já é complicado. Agora, entregar antes é melhor, porque você pode receber antes. E eu já vou explicar antes que você diga, Vitor, mas o meu cliente não tem dinheiro para pagar antes, como é que eu vou fazer? Calma que eu vou te ajudar a você resolver esse problema e ajudar o seu cliente também, para você entregar antes. Mas eu quero que você entenda que quando você entrega antes os móveis, é dinheiro no bolso, é lucro para sua marcenaria. E aí você tem caixa para girar e para você poder sobreviver mais tempo, para você ter dinheiro para se erguer e passar por mais dificuldades. E também quando você entrega antes, você começa a ter mais tempo de folga para dar mais prazo, menos prazo para o seu cliente e pegar mais móveis. Porque às vezes você dá um prazo de 60 dias para o seu cliente, aí você está com um prazo meio longo, e aí você está lá entregando no prazo meio justo,
não consegue entregar, aí vem um cliente que quer um móvel para 50 dias. Ai, mas eu não consigo. Se você entregasse antes, você podia ter pego esse móvel. Só porque você tem um prazo longo, porém você consegue entregar em menos tempo. Então olha como a importância a entrega no prazo. E nós sabemos dar esses prazos. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O Decor Móveis, show das suas aulas. Oh, obrigado, meu amigo. Que bom que você está aí com nós de novo. Sejam bem-vindos aí. Boa noite. Para quem está nos acompanhando, toda quarta-feira às 7h30 aqui tem live, viu, pessoal? Não percam. Toda quarta às 7h30 nós temos as nossas lives semanais. E sempre com um tema diferente, ajudando a sua marcenaria a ter mais lucro, né? Lucrar 2 vezes mais. Então, olha só. Quando você se organiza para você entregar antes, isso é tão bom, não só para nossa saúde física, né? Mas para você não se tornar refém do seu cliente. Quando uma pessoa se torna refém do cliente, é aquele esquema, você está passando o prazo e o cliente começa a te incomodar. Ô, quando que vai entregar meus móveis? Já está chegando, já está na hora. E aí, quando que vai vir? E aí fica passando e o cliente te incomodando. E aí ele vai se ou desvingar ou descontar em você na hora do pagamento. Ah, você demorou para me entregar os móveis, eu vou demorar para pagar também. Ah, não tenho dinheiro agora, o patrão não pagou, não sei o que. E aí pode acontecer às vezes de usar de má fé em cima disso também. E aí, além de você receber atrasado, é capaz de nem receber. Né? E se o cliente não te incomodar, né, por causa do atraso, exigir multa, pode dar um monte de problema. E isso é tão ruim por causa que quando você começa a ter atrasos, se acontece um problema na sua marcenaria, na sua produção, te causa um peso maior ainda. Porque imagina que você está lá produzindo, você está trabalhando, fazendo os móveis, e aí de repente estraga uma serra, estraga uma coladeira. Meu Deus do céu, tá tudo atrasado meus móveis e ainda vai me dar problema na minha máquina. Isso aconteceu comigo aqui hoje nós estamos em julho, né? Mês passado, no começo do mês passado. Tava lá com a coladeira de boa, de repente, pof, trancou a coladeira. Do nada. 3 horas da tarde, um monte de peça para fitar, trancou a coladeira. O que eu tenho que fazer? Se eu vou chamar um técnico, além de pagar uma cacetada para eles, ele só podia me atender 15 dias depois. Aí eu, caramba, fomos lá nós mesmos. Sentamos debaixo da coladeira, abrimos ela, tiramos todas as peças, fomos ver lá, estragou uma correia na coladeira, né? Uso comum, quebrou lá uma correia e tivemos que comprar uma peça nova. Fiquei 2 dias sem usar a coladeira, parada porque tinha estragado. Já imaginou se os meus móveis estivessem atrasados ou no prazo? Eu tinha me ferrado, tinha atrasado a entrega. Mas, graças a Deus, nós estávamos com o prazo muito bem adiantado, né? Quase um mês adiantado com o cliente. E aí a gente conseguiu, tranquilo, fui fazer outras coisas, tirar outras medidas, comecei outros projetos. Porque eu já estava com a minha marcenaria organizada, ela já estava alinhada. Eu já tinha outras coisas na sequência, eu já estava entendendo o que eu tinha que fazer ou não naquele processo, para eu poder não parar a marcenaria e não depender só daquilo. E pior, eu estava tranquilo, estragou, vamos resolver o problema. Não vamos entrar em desespero e sair matando um, né, só por causa que deu um problema numa máquina. A gente tinha que resolver o problema. Quando resolveu, voltou a produção e estamos aí de boa. Então, olha como você se organizar e ter uma marcenaria alinhada, preparada para receber, para você receber os móveis, a produção, e solucionar os problemas com calma, você consegue ter uma produção que dá lucro e que você principalmente entregue no prazo as coisas. Porque, olha, pessoal, entregar atrasado é a pior coisa que existe. Pode nunca ter acontecido com você, mas se acontecer alguma vez, tome cuidado, porque isso pode dar um problemão para você, para sua marcenaria. É extremamente perigoso, tá? Boa noite, Jefferson. Oh, que legal você tá aí, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, Gorete. Olha, que legal. Nossa aluna aí, ó. Gorete. Muito bom. A Decor... tá certo. A Gorete é da Decor, né? Por isso que eu vi que eu não tava lembrando. Meu, eu sabia que era algum nome. Nossa aluna... É tantas marcenarias que eu acabo me esquecendo, mas que legal, seja bem-vindo aí. Que bom que está nos acompanhando. Boa noite a todos que estão aí, ó. E pessoal, se vocês tiverem uma pergunta, alguma dúvida, manda para mim aí, ó, que eu respondo, tento responder o máximo de dúvidas possíveis que vocês tiverem ainda durante as nossas lives. A Decor é da Decor, isso aí. A Gorete é da Decor. Show! Agora sim, agora tá bem claro para mim. Legal. Só um exemplo que eu queria trazer para vocês aqui, ó. Nós tínhamos um aluno, eu tenho a mentoria, e esse meu aluno, ele estava com um monte de serviço atrasado.
ele estava com um monte de prazo atrasado, ele tinha perdido o controle da marcenaria dele e ele estava com medo de terceirizar cortes para poder ajudar na produção dele. Eu falei para ele, cara, se você está com tanto atraso assim, tá abarrotado, tenta terceirizar os cortes para te ajudar aí, pelo menos para diminuir o teu peso na produção, né? Porque em vez de você ir o tempo todo cortar, já vem as peças cortadas e te agiliza. Ele estava com medo de usar terceirização, porque ele não conhecia a empresa, não conhecia o sistema correto, ele até utilizava, mas usava de um modo que não era tão eficiente. Não, então vamos lá. A gente ensinou, passou todo o método de terceirização para ele, ainda utilizou o método M33M para ele terceirizar, utilizando a produção dele ao mesmo tempo, e cara, ele conseguiu. Ele conseguiu desovar todos aqueles atrasos que estavam lá na marcenaria dele, conseguiu pegar mais serviços, ele conseguiu melhorar a produção dele, parou de ficar trabalhando até mais tarde, porque ele trabalhava até 10 horas da noite na marcenaria dele para poder dar conta da produção. E hoje ele consegue ter a marcenaria dele tranquila. Até eu entrevistei ele um tempo atrás, vocês podem procurar aí o Café com o Marceneiro com o Wellington. A gente conversou com ele, como está a marcenaria dele hoje, que está conseguindo ter mais lucro e ter produção, porque ele conseguiu organizar a marcenaria dele. E pessoal, ó, você que é dono de marcenaria, presta atenção aqui, ó. Atraso na entrega ou dar um prazo de entrega para um seu cliente, ela é uma consequência de vários fatores dentro da sua marcenaria. Você não pode dar um prazo de entrega fixo. Ah, cozinha é 30 dias, banheiro eu entrego em 10. Não, ela é uma consequência do que está acontecendo na sua marcenaria. O tempo que você leva para atender um cliente, fazer os orçamentos, o tempo de produção, o tempo de chegada do material, como está a organização da sua marcenaria do prazo de entrega. Se você deu um prazo de entrega para um cliente de 30 dias hoje, de uma cozinha, que você vai entregar em 30 dias, e você pega outro cliente, por quantos dias você vai dar essa próxima cozinha? Para 30 dias também, a partir de hoje? Não dá, porque você já tem uma de 30 dias. Se você tiver uma produção paralela, ou tiver funcionários, etc., beleza. Mas se a tua marcenaria está cheia, está toda abarrotada, todo mundo trabalhando, o prazo ali é 30 dias. Para quando que você tem que dar, se demora 30 dias a cozinha? Mais 30, 60 dias. É óbvio. Só que para você saber isso, você tem que entender a sua marcenaria. O prazo de entrega daqui, ó, da entrega do móvel para dentro, tem que estar extremamente alinhado. É o gerenciamento de escritório, lá toda a produção, toda a parte de gestão financeira tem que estar muito bem entendida o que está acontecendo na marcenaria. Tem muita gente que diz assim, ah, mas o escritório cuida do escritório e eu que sou dono da marcenaria cuido da produção. Não, não pode. Você tem que entender, não precisa estar lá. Mas você como dono de marcenaria, se você não sabe o que está acontecendo no escritório, ou o escritório não sabe o que está acontecendo na produção, não vai funcionar. Pode até funcionar em alguns casos, mas são marcenarias o quê? Que tem 40, 50 funcionários, tem um administrador, um gerente de produção, tem um administrador no escritório. Se você tiver condições de pagar uma pessoa para ficar lá no escritório, mais 5, 6 pessoas administrando o financeiro e fazendo os orçamentos, pagar mais 10, 15 funcionários para ficar na marcenaria e você só cuidando, beleza. Aí você pode ter uma marcenaria independente, ter lá 30, 40 funcionários. Mas se você é o dono da marcenaria e você acha que deixar essas pessoas tocando sem você saber o que está acontecendo, não vai dar certo. Já dizia um ditado muito conhecido aqui, é o olho do dono que engorda os porcos. A gente tem que ficar de olho. Não é ficar ali de olho em cima, cuidando. Mas a gente tem que estar administrando. Nós somos donos de uma empresa. O que o dono faz? Além de trabalhar, às vezes que trabalha mais do que o próprio funcionário, ele administra. Somos administradores. Então a gente tem que estar ciente do que está acontecendo. Não pode largar a mão da marcenaria para achar, as coisas vão acontecer. O escritório vende, faz orçamento e eu pego a produção e toco. Só que daí como é que vai acontecer as outras coisas? Deu um probleminha, deu um enrosco, um funcionário faltou, errou uma chapa, e aí atrasou o prazo. E aí você não sabe como o prazo que o escritório está dando de entrega. E aí como é que fica? Aí chega lá, não dá tempo de avisar que deu um problema. Então tem que ter uma comunicação muito boa entre você e o escritório, mesmo que você trabalhe sozinho. Administrativo lá, que fica lá no financeiro, nas contas. Eu trabalho sozinho, Vitor, eu não tenho outra pessoa. Mas você precisa estar muito bem alinhado com você mesmo, então. Faça todas as notações e controles possíveis para evitar atrasos. Isso aqui, pessoal, atraso, como é que eu posso dizer? É um tiro no pé do dono da marcenaria. É você estar querendo vender um monte de imóveis para pegar um monte de dinheiro e entregar tudo atrasado.
Porque quanto mais atraso, se você entregar 5 dias atrasado, não é só os 5 dias atrasado. É 5 dias que você deixa de receber do seu cliente, 5 dias que você deixa de produzir e começar um móvel novo, 5 dias que você já está pagando conta, imposto, luz, energia e funcionário daquele móvel que já devia estar entregue, mas está produzindo ele ainda. Tá entendendo? Olha só como que não é só 1, 2 dias. É um monte de coisa. E essas consequências que levam muitas marcenarias a ficar patinando, não ter lucro, não ver o resultado, chega final do ano se abarrota de querer vender um monte para poder ter dinheiro, porque daí as pessoas compram, mas aí se abarrota de venda e acaba trabalhando que nem louco, não vê o resultado do dinheiro da marcenaria, aí fica desesperado e fica aquela sensação de frustração, né? Trabalha e não recebe, não tem lucro, não tem dinheiro. Por um motivo, atraso. Né? E quem é que gosta de receber encomenda atrasada? Né? Eu sempre conto a história do correio. Né? Se você recebe um dia antes do prazo que eles deram lá, tu fica feliz da vida, até abraça o carteiro. Agora, se você recebe atrasado, né? Ou nem recebe, né? O prazo de entrega para o dia 5. Ai, vai vir hoje. Não vem, não chega. Chega dia 6, não vem. Chega no dia 7, aparece. Porcaria, correio, sempre atrasado, nunca entrega no prazo, sabia. Mete o pau no correio, né? Por causa de 1 ou 2 dias atrasado. Imagina o teu cliente que está lá esperando o sonho dos móveis dele, que pagou uma cacetada, 20, 30 mil reais em móveis, e você demorou para entregar. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas como eu sei que vocês ainda assim, às vezes ficam meio descrentes, mas Vitor, como é que eu vou saber que eu preciso organizar minha marcenaria? Ela não está desorganizada. Minha marcenaria está muito bem organizada. Meu escritório, eu tenho planilhas, computadores, eu tenho serra aqui, os funcionários muito bem alinhados. Olha, está tudo muito bem. O que eu preciso fazer? Ótimo! Se você não está atrasando entrega e está muito bem alinhado, você está um passo a mais de você subir de nível. O que te impede de você subir um nível na sua marcenaria e estar lucrando 2 vezes mais? Se você está muito bem organizado, se você tem todos os sistemas organizados, tem toda a produção maravilhosamente bem, entrega no prazo, por que você não está lucrando 2 vezes mais? Você tem essa noção? Você poderia talvez estar lucrando 2 vezes mais? Então é isso que nós temos que nos pensar, né? Por mais que a gente está, não, minha marcenaria está toda alinhada, fechada, está top, beleza. Agora se você está fazendo isso e ainda não está tendo lucro suficiente, ou 2 vezes mais lucro que você tem hoje, talvez você tenha que repensar se realmente está organizado ou não. Se tem alguma coisa que está faltando ou não dentro da minha marcenaria. Mas, Vitor, se eu entregar antes para o meu cliente, ele não vai estar pronto para receber o móvel antes. Ou pior, para me pagar. Por que eu vou entregar antes para ele? Calma, meu jovem pupilo marceneiro. Que eu também pensava nisso. Se eu prometi para 30 dias e eu entrego em 25 dias, o meu cliente, não, eu só tenho dinheiro para o dia 30. Mas eu te faço uma pergunta. Se você fosse lá comprar um carro hoje, lá na loja, e eles dissessem assim para você, olha, esse carro aqui que a gente tem aqui, ele não tem a pronta entrega, é só por encomenda. Ele vai chegar daqui 20 dias. Pode ser? Ah, beleza, eu espero. Aí dá 10 dias e liga, olha, o carro chegou antes, você quer vir pegar? Ah, não, eu vou esperar os 20 dias. Não! Tu sai correndo para pegar lá a tua encomenda do teu carro novo. Por causa que a gente quer. Quando a gente encomenda alguma coisa ou compra alguma coisa, não importa o jeito, a gente quer. Por isso que existe preparação e organização. Se você estiver preparado a sua marcenaria para produzir e acelerar a entrega, se você estiver muito bem organizado, o que você vai fazer quando estiver chegando perto da entrega? Olha, o prazo era para 30 dias, mas eu estou percebendo que aqui no dia 20 eu vou conseguir terminar daqui mais 5 dias. O que você faz? Liga para o seu cliente. Olha, meu amigo, lembra os móveis lá que nós estamos produzindo? Era para daqui 10 dias ainda, né? Pois é, então daqui 5 dias nós vamos entregar. Sério, meu Deus do céu, que maravilha! Então a gente já está avisando para você se organizar e se precisar fazer alguma mudança, limpar o ambiente, né? Então, na segunda, terça-feira nós estamos lá. E aí, quando está chegando perto do dia, ó, finalizou, ó, tá confirmado. Na terça-feira nós vamos aí montar os móveis. Pronto! Simples! Teu cliente não vai recusar você entregar os móveis antes. E aí você vai conseguir entregar o móvel antes. E também vai deixar ele avisado que, olha, já meu filho, prepara o money, né? Hoje tem o Pix, não precisa mais nem ir no banco lá para você sacar, fazer os trâmites, né? Dependendo do sistema que você combinou com ele, né? Não precisa esperar o cara ir lá no banco sacar o dinheiro para vir aqui, né? Faz um Pix, faz uma transferência pelo celular e ó, não tem erro. Se a pessoa tem dinheiro e vai pagar, ela vai pagar na hora da entrega.
Só que, se você entregar ali, é muito mais fácil de você receber do que você entregar daqui 15 dias, não é verdade? Então, quando você faz isso, você prepara a sua marcenaria e o seu cliente. Ah, mas Vitor, eu falei pro meu cliente lá que ele queria fazer uma reforma na casa dele. Para isso que existe um outro ponto, que é um papo para outra live, que é o contrato. Se você está negociando com o teu cliente, ele está construindo a casa, ele está reformando ela, e ele está esperando terminar para fazer os móveis, você tem que estar ciente disso. Qual que é o prazo que vai terminar a casa, que vai liberar isso, aquilo, para você entregar e produzir um móvel. Olha só o que aconteceu com nós aqui. Nós estamos terminando, essa semana nós estamos terminando uma casa. A gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ambientes. 15 ambientes a gente fez nessa casa. Só que deu um problema. Quando a gente estava executando os móveis, a gente já estava cortando e ele disse que ia dar um prazo dos caras para instalarem as janelas. As janelas de toda a casa. Sem janela, vocês imaginam, né? Chove, dá um vento, molha todos os móveis. E os caras não atrasaram 2 semanas. E aí a gente começou, olha, a gente está produzindo, o nosso prazo é para final de junho. Nós estamos produzindo. Aí ele, não, mas os caras atrasaram a janela, nós vamos produzir, nós estamos fazendo. Fizemos as partes que dava para fazer e quando eles instalaram uma parte da janela, a gente montou os móveis. Olha, e agora, o que a gente pode fazer? Aí os quartos, o laminado, os caras não entregaram o laminado ainda, não montaram, atrasou 1 mês. Eles atrasaram 1 mês a obra toda. A gente não conseguia lá montar os móveis. Só que a gente ia produzindo aqui na marcenaria. A gente tem um espaço para alocar alguns móveis e a gente foi produzindo. E a gente deixou alguns móveis, mas muita coisa não dava para produzir, porque precisava da medida fina, exata, né? Porque teve muita alteração. E aí atrasou 1 mês a obra dele com o prazo do nosso de entrega. E aí o que eu fiz? Porque eu sabia que ia passar do prazo que eu dei para ele, por causa desse atraso. O que eu fiz? Eu fui produzindo, fui entregando, e quando chegou perto do prazo eu falei para ele, olha, então meu cliente, você sentiu, você entendeu o que aconteceu, né? Nós temos um contrato, a gente vai cumprir ele, mas atrasou por todos esses fatores, né? Então a gente vai atrasar aí 3 dias da entrega. E amanhã a gente vai finalizar os móveis, que era para ter entregue no dia 30. Não foi um atraso porque eu não tive, porque já imaginou, se eu tivesse atrasado isso, não foi porque eu estava desorganizado ou mal preparado, na verdade eu entreguei com 1 mês de antecedência os móveis dele, se ele tivesse deixado a casa pronta. Então isso não afetou em nada a minha produção, meu financeiro, a minha marcenaria. Na verdade deixou ele mais apurado, porque ele estava desesperado que os caras fossem lá entregar o piso, que fizessem as janelas, e nós lá montando móveis, os caras pintando, e nós colocando móveis, os caras colocando piso, porque a gente estava no nosso prazo. Só que ele não contava que as outras pessoas iam atrasar. Por isso você tem que estar preparado para você não depender da sorte. Quem conta com a sorte, infelizmente, não vai perdurar muito tempo. Porque se você contar com a sorte que, meu cliente vai entregar no prazo, então eu vou dar um prazo de 20 dias para ele e bonito. Aí ele vai lá, acontece um probleminha, alguma coisa e atrasa. E aí você fica com o móvel aí 1, 2 meses dentro da tua marcenaria. E se você não tem contrato, pior ainda. Né? Tem que ter uma cláusula no contrato sobre atraso, não entrega do projeto ou do ambiente. Às vezes acontece. Então tem que ter uma cláusula. No nosso contrato tem a cláusula. Se acontecer atraso na entrega do ambiente, a marcenaria não se responsabiliza pelo atraso. A gente vai refazer um novo prazo a partir disso. Que foi o que a gente fez com esse cliente. Olha, a gente refez um prazo de mais 1 semana, que é o suficiente para a gente entregar e pronto. Então a gente refez o contrato em cima daquele atraso que ele mesmo sabe e está ciente. Agora, se esse atraso, marceneiro, afetar o seu lucro, a sua marcenaria, se fosse no seu caso, você conseguiria arcar com esses 5 dias de atraso na sua marcenaria? Porque você vai deixar de pegar e começar outro serviço. Você vai deixar de fazer, às vezes, uma venda por causa que você está empacando isso. Então, olha como você tem que ter cuidado para você dar um prazo, às vezes até um pouquinho maior, mas que você consiga sobreviver. Mas, Vitor, então, para que eu vou entregar 1 mês antes, 15 dias antes, se eu podia simplesmente dar um prazo mais curto? Exatamente por causa disso que eu acabei de falar. Se você dá um prazo mais curto do que você está pretendendo, você vai contar com a sorte. Você pode, às vezes, errar uma chapa, estragar uma máquina, um funcionário faltar, às vezes dar um problema lá na casa do cliente, e aí você dá um prazo curto, aí fica tudo muito apertado. Então dê um prazo maior para você trabalhar tranquilo, e se acontecer esses perrengues, você consegue solucionar sem dor de cabeça.
E se você entregar antes 15 dias, bônus! Ótimo para você, ótimo para o seu cliente. Você recebe antes, você entrega antes, você pega uma venda antes. Então, organize a sua produção para que você possa agilizar isso. Mas, como é que eu posso então, Vitor, agilizar a minha produção, organizar ela, sem que eu fique preocupado com isso? Primeira coisa que você tem que tomar cuidado, e o maior erro que muita gente acaba cometendo, é pegar serviço demais para poder achar que vender muito vai encher o caixa. Isso, Vitor, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Não, não parece ser tão óbvio. E às vezes o óbvio precisa ser dito. Porque tem muita gente que fica preocupado demais em fazer curso de venda, aprender estratégia de vendas, oferecer tráfego pago no Google e no Instagram, fazer marketing digital para marcenaria, para vender um monte, achando que essas vendas vão fazer com que a marcenaria tenha dinheiro. Mas não é só a venda que faz dinheiro. Claro que venda é importante, precisamos dela. Mas não é as vendas que vão fazer o dinheiro entrar. É a entrega que vai fazer o dinheiro ficar na marcenaria. Você vende para você poder girar, comprar o material, pagar os funcionários, as contas, os impostos, tudo mais. Só que daí quando o dinheiro entra do teu cliente, quando ele entra aqui, o que acontece? Meu, paguei e agora não sobrou nem 5 centavos para comprar uma balinha para o marceneiro. Porque o problema está aqui, não está na venda. Está aqui dentro da marcenaria. Está gastando tempo, perdendo tempo, gastando demais, não está gerindo e controlando os contos e os custos, não está organizando a produção e está entregando atrasado. E aí é claro que você vai estar sempre correndo atrás de venda, querendo vender um monte para poder pagar esses prejuízos que estão acontecendo dentro da marcenaria. Então o problema é, tome cuidado com a quantidade de vendas, faça vendas boas, com valor agregado e com lucro, para você fazer apenas 1 ou 2 vendas ali, às vezes nos 3, 4 meses, mas essa aí já poder cobrir todos os custos. E aí no final você saiu com bom lucro. Aí você vai conseguir ter uma marcenaria que você dê um prazo confortável. Pegou uma venda boa? Pô, essa casa aí, fechamos lá a casa, beleza, lá 150 mil, vamos dar quanto tempo de prazo? Olha, pelo projeto aí uns 4 meses. 4 meses sem vender nenhum móvel. Você conseguiria sobreviver 4 meses sem vender nenhum móvel? Você tem que recusar móveis durante 4 meses porque você está fazendo um projeto só. Agora, se você vender esse projeto sem lucro nenhum, da onde que você vai tirar dinheiro nesses 4 meses para você sobreviver, pagar as contas, fornecedores, impostos? Porque no primeiro mês, beleza, entrou dinheiro, mas no segundo mês? E no terceiro mês? O cliente não vai pagar todo mês. Se caso ele parcelar, beleza, né? Mas se ele pagou tudo ali, a metade ali, vai pagar o restante da entrega. Como que você vai pagar os impostos, os fornecedores e tudo mais? Sem gestão financeira, não vai conseguir. E aí acontece aí de atrasar, pronto. Aí arrebentou com a boca do balão. Aí o marceneiro se extrapola. Então é importante tomar cuidado com a quantidade de vendas que você faz. Faça vendas com valor e com lucro, para você poder tocar isso muito bem. E uma marcenaria, os processos dela são muito simples. Não tem segredo, toda marcenaria é igual. É venda, produção, entrega, não tem erro. Tudo isso aqui é um caminho só. Só que do jeito que você leva, do jeito que você conduz isso, é que vai definir se você vai ter uma marcenaria que dá lucro ou não e se você vai entregar no prazo. Por isso que quando você faz uma venda boa, não é só você ofertar um móvel para o seu cliente e mostrar para ele que você vende um móvel. É você atender muito bem esse cliente e mostrar valor para ele. Aí quando você der um prazo para ele, um valor, ele não vai ficar um negócio do tipo, ai meu Deus do céu, ele vai me dar um prazo de 4 meses para entregar esses móveis, ainda com essa cacetada, será que vai me entregar? Não. Se você fizer um excelente atendimento, um atendimento de valor para ele, vai se tornar bom aquilo. Porque você vai estar diminuindo o risco e transformando em uma oportunidade muito boa. Aí ele vai ver, 4 meses para produzir, porque tudo isso aqui que ele me explicou, e fez todo esse atendimento. Então vale a pena, então vou ter que esperar. Aí o teu cliente espera. E uma coisa que eu falo aqui para vocês, meus amigos marceneiros, nunca ceda prazo de entrega. Mas o cliente ele quer para 60 dias lá, eu só posso entregar em 90. Eu acho que eu vou ceder para ele, não, porque eu preciso fechar essa venda. Se você ceder e não conseguir entregar, pior ainda. Porque se você só pode entregar em 90 e você promete para 60, você vai se arrebentar. Porque é como eu falei nessa live inteira,
Se você entregar atrasado, não é só 1 ou 2 dias atrasado. É todo o custo do atraso que está envolvido. E aí, em vez de você pegar um novo móvel para você poder ter mais lucro, todo o lucro que você ganhou nesse móvel vai ficar para pagar as contas do atraso desse aqui. E aí que você fica patinando. A marcenaria, eu costumo comparar ela como o corpo humano. O nosso corpo, ele não é só esqueleto. Ele tem o coração, tem o cérebro, tem os nossos organismos, né? Todo aqui dentro, beleza, né? Não sou médico para saber como é que funciona, mas uma das coisas que são extremamente importantes que as pessoas às vezes esquecem de tudo isso é as nossas conexões, as veias. Nós temos um monte de veia. Se você dá um cortezinho aí, quem nunca, né, marceneiro, e cortou a mão em 45 graus, sai sangue pra caramba, já fica todo cortado aqui, as mãos tudo cortadas aqui, né? Sai sangue pra caramba. Agora, se não tivesse as veias, como é que ia conectar o cérebro ao coração? Ou aos outros organismos? Como é que eles iam se comunicar? É a mesma coisa a marcenaria. Você tem que ter essas veias muito bem fluindo, não pode estar entupida. O que acontece com uma veia entupida no nosso corpo? Dá infarto, dá uma parada cardíaca. No cérebro dá um AVC, eu acho que é um AVC, né? Não manjo muito. No cérebro é a mesma coisa, dá um acidente um AVC, né? A pessoa pode até levar à morte. Se você tiver uma veia entupida, é o gerenciamento financeiro, é o orçamento, é a entrega, é a produção, é o funcionário. Se tiver uma veia entupida, ela pode ser fatal, não precisa ser tudo. É uma só. No nosso coração é uma veia que entope. Quando é várias veias, aí o cara tá, né? Mas às vezes é uma veia só, já é o suficiente para parar. A marcenaria, se você tiver com problema na entrega, se você está entregando atrasado, se você não está sabendo dar prazos, sabe qual é a maior veia que ela vai trancar? É o lucro. Você vai estar sacrificando, entupindo o seu coração, a sua produção, e você vai estar sacrificando o lucro da sua marcenaria. E infelizmente acontece muito e muito. A gente vê, eu estou aqui na internet há 2 anos, muita gente manda mensagem para mim, muitos marceneiros mandam mensagem para mim. Fico muito feliz com as mensagens, mas também muito triste com mensagens de marceneiros que não têm lucro, fechando as portas, ou que estão reiniciando porque já fecharam a marcenaria, ou que estão com muitas dívidas. Muitos me procuram porque estão com dívidas altas de clientes que não pagaram, porque se abarrotaram em dívidas, porque não conseguiram lucrar com a marcenaria, não estão tendo boas vendas. Você pode mudar essa realidade, e só você pode fazer isso. Você precisa tomar a decisão de ajustar o que precisa ser feito. É como eu digo, tudo depende de organização para você poder entregar os projetos adiantados. E não é uma simples organização, é o corpo humano. Não adianta você ter um galpão bonito, limpinho, com uma seccionadora, com todas as ferramentas bonitas, mas lá no escritório às vezes não está organizado. Ali dentro da produção você está meio perdido, às vezes falta alguma informação. Às vezes lá no atendimento ao cliente você demora demais. Já falamos isso semana passada. Tem uma live completa sobre como você atender um cliente rápido. Tudo isso vai fazer com que o corpo humano da sua marcenaria funcione sem engasgos e sem o mais triste e grave, que é o entupimento aí de uma veia e possa te levar a uma falência. Então, meus amigos marceneiros, espero que essa live tenha contribuído muito e ajudado vocês a terem já essa visão de como vocês melhorarem os prazos de entregas, organizarem a parte produtiva da sua marcenaria para vocês alinharem. A importância de você ter uma marcenaria que entregue adiantado, procure fazer isso, tente entender. Eu sempre falo aqui nos meus conteúdos, o que eu trago aqui para vocês é a realidade do que acontece comigo. A minha marcenaria estava ali hoje, até 15 para as 6, estava trabalhando, fazendo uma entrega de um móvel, fazendo acabamento. Então eu sinto o que aconteceu. Eu trago aqui para vocês, mas apliquem isso na realidade de vocês. Ah, mas o Vitor falou para eu fazer isso, eu vou aplicar. Teste. É claro que tem muitas coisas que a gente testa aqui, funciona e é replicável. Mas não adianta nada você assistir um conteúdo como esse e simplesmente acordar amanhã cedo lá, vou 5 horas da manhã para a marcenaria e tacar a cabeça a produzir. O que adianta? Se a parte mais importante, que é a gestão e organização, você está deixando de lado e achando que só fazer móvel é importante. Marcenaria não é só fazer móveis. Você é uma empresa. E uma empresa tem várias coisas que tem que ser feita. É o corpo humano. Tem que gerenciar muito bem a cabeça, o coração, os órgãos aqui dentro. Porque se uma delas falhar, pode ser o caminho para o fracasso. Ok?
Muito obrigado, marceneiros, mais uma vez. Você, dono de marcenaria, administrador que me acompanhou por aqui. Não deixe de me seguir, se caso você ainda não me segue, às vezes está aí, né, não conhece o meu perfil. Tem outras lives, conteúdos diários. Meus stories eu mostro a produção, o dia a dia aqui da marcenaria, mando perguntas para vocês. Então, estejam comigo aí. E quarta-feira que vem, a gente está de novo aqui às 7h30, né, para mais uma live. E se vocês tiverem alguma dúvida, sugestões, me chama aí, me chama no Instagram para a gente conversar, que eu estou sempre disposto a ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado por me acompanhar e uma boa noite a todos. Valeu!